a sua Bíblia aí em Filipenses, no capítulo 4, no verso 1 mesmo. Filipenses, capítulo 4, no verso 1. O título dessa mensagem de hoje é: permaneçam firmes no Senhor. Eu sei que eu e você, às vezes, passamos por situações como a de Elias, por exemplo, de viver. Ó, Daniel ali, rapaz. Ah, glória a Deus, agora que eu vi, tá visitando, né? Amém. De passarmos, irmãos, por situações que, às vezes, num capítulo 17, a gente tá orando e chuva tá caindo do céu. E no capítulo 18 a gente está sentado debaixo de um zimbro desejando a própria morte, falando: eu não posso mais nada, eu não sou capaz de mais nada, eu não vou continuar seguindo naquilo que Deus me direcionou. Assim, irmão, como esse irmão, às vezes a gente vive tantas experiências no Senhor positivas, mas às vezes a gente tem declarações como a de Paulo, por exemplo, aos Coríntios, quando ele fala assim: olha, nós chegamos a desesperar da vida. Ou seja, aquela viagem que nós fizemos lá à Ásia, ela foi tão dura, que nós perdemos a esperança de voltar, de continuar. Às vezes, o caminho, o período que nós enfrentamos, ele é tão duro que, se nós não falamos no nosso pensamento, nós chegamos a compartilhar a mesma coisa. Tá duro demais. Eu cheguei a perder a esperança. Não tenho mais esperança na minha vida espiritual. Eu não tenho mais esperança que eu vou ser de novo aquela mulher de Deus. Eu não tenho mais esperança que eu vou ser de novo aquele homem de Deus. Eu não tenho mais esperança que o meu casamento possa ser restaurado. Eu não tenho mais esperança. Às vezes é tão duro o percurso que nós passamos, que nós chegamos a pensar as mesmas coisas. E eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando de Elias e eu estou falando de Paulo, o apóstolo. Até esses homens chegaram a pensar certas coisas. E por que seria diferente comigo e com você? Não. Agora, sobre todas essas verdades e pensamentos, nós temos uma palavra da parte do próprio Paulo para a noite de hoje. Eu não sei qual foi a sua declaração e qual foi o seu momento, ou se esse agora é o seu momento, mas Paulo está dizendo: ei, permaneça firme no Senhor. Permaneça firme no propósito de Deus na sua vida. Permaneça com os meus princípios. Permaneça na mesma fé. Permaneça na mesma direção. Tem uma hora que a gente pensa que pode ser algo absurdo, extraordinário, que vai mexer com algo dentro da gente que é espiritual. Mas às vezes não é. Às vezes tem uma chuva, tem um terremoto, mas quando Elias está lá dentro daquela caverna, é uma brisa suave que vem falar com a gente. É um momento que a gente não está esperando, é de um jeito que a gente não espera. O Senhor vem, e como o Johnny estava cantando essa canção, tem algumas coisas que são reavivadas no nosso coração novamente, que são de novo, elas de novo ficam aquecidas dentro de nós. O que nós precisamos? Apenas reconhecer que Ele é bom, que Ele é soberano e que sim, Ele pode todas as coisas, até mesmo nos tirar de situações que nós pensamos que elas não têm mais soluções. Essa presença que está aqui na noite de hoje. Você pode curvar a sua cabeça? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado, Pai, pela noite de hoje, pelo culto de hoje. Esse culto é para o Senhor, Pai. Nós viemos aqui, Deus, e não existe nada que nós venhamos a querer mais do que a sua presença, do que a sua palavra, Pai, porque é da sua presença que nós temos fome, é da sua presença que nós estamos atrás. Ainda que precisemos de algumas coisas, Senhor, nada é mais importante do que a sua palavra pode promover em nós, Pai. E nós queremos abrir
aqui, Pai, o nosso coração, o nosso entendimento, para que o Senhor mova e faça da maneira que o Senhor deseja, da maneira que o Senhor quer, seja para a sua honra, seja para a sua glória, seja para que sejamos transformados de glória em glória, seja que para através da sua palavra, Pai, possamos ser cada vez mais consolados, exortados, edificados, porque tudo que nós precisamos nós encontramos no Senhor. Nós repreendemos, Pai, aqui o que for contrário a essa palavra, toda a ação que é maligna, tudo que vem, Pai, para confundir, tudo que vem para desanimar, tudo que vem aqui, Pai, nesse momento, a atrapalhar, Pai, repreendemos em nome do Senhor Jesus e declaramos, Pai, a Ti, na dependência que temos do Senhor, abra o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos acharam aí? Digo amém. Filipenses capítulo 4, vamos ler o verso 1 até o verso 3. Mas antes eu quero que você entenda sobre a formação dessa igreja aqui de Filipos. Atos no capítulo 16, Paulo, Silas, Timóteo, eles não estavam indo naquela direção. Eles são convencidos pelo Espírito para depois irem nessa direção de Filipos. Eles não estavam indo naquela região, a direção daquela região, mas eles são dirigidos pelo Espírito Santo agora a estarem indo na direção de Filipos. E tem 3 coisas que ocorrem aqui na fase dessa construção, na construção dessa igreja. Olha aqui para mim, irmão. Primeira coisa, eles não chegam lá e encontram uma sinagoga, eles encontram um lugar onde tem mulheres orando. E ali tem uma mulher que é citada, o nome dela é Lídia. Ela é uma empresária, ela tem negócios, ela é rica. E ela ouve a mensagem do evangelho nesse lugar de oração que está ali. Ela é convencida pelo Espírito, tem conversão na vida dela e tem conversão e batismo em toda a casa dela, sobre toda a casa dela. Essa mulher, ela passa a ser uma das principais financiadoras também das viagens missionárias de Paulo. Olha como é que o Senhor vai usando com o que nós temos para nos gastar em amor, pelo amor de Cristo Jesus. Esse é um primeiro ponto. O segundo é o capítulo 14, a partir do verso 16. Paulo e Silas, eles expulsam um demônio de uma escrava que era vidente. Eles expulsam esse demônio e eles são presos por causa disso. Aí, quando eles são levados para a cadeia, eles estão presos e começam a fazer o quê? A cantar louvores, a falar do Senhor, como nós estávamos cantando aqui. E ainda que eles não estivessem vendo, tinha gente que estava escutando lá de fora, irmão. Tinha gente que não tinha a mesma fé que eles. Tinha gente que não tinha a mesma consideração com essa palavra. Olha bem aqui para mim em nome de Jesus. Eu estou te passando alguns passos da formação de uma igreja em Filipos. Olha só. Tem lugares que o Senhor pode nos colocar que nós não desejamos. Tem lugares que Ele pode nos levar que a gente nem planejou estar ou com aquele lugar, ou naquele lugar, ou com aquela pessoa. Mas se assim Ele fizer, continue cantando louvores, continue dizendo o quanto Ele é bom, continue pregando a palavra, continue falando do que Ele fez na sua vida. Poxa, pastor, pode parecer que não está dando fruto nenhum aqui, mas eu vou te garanto, as sementes estão sendo lançadas. Por que está falando isso, pastor? Porque na continuidade, em meio a esses louvores aqui, o Senhor fez o chão tremer, um grande terremoto, que abriram as celas da cadeia. E aí, aquele que estava vigiando para que eles continuassem presos, o carcereiro, ele chega lá e ele vai se matar.
Por quê? Porque a pena para quem deixasse um preso fugir era a morte. Então ele quer acelerar esse processo. Ele pega uma espada e ele está prestes a fincar nele mesmo. E aí Paulo aparece e fala: não faz isso não faz isso. Por quê? Porque ninguém fugiu. As celas estão todas abertas, mas está todo mundo aqui. Você não precisa morrer. Aí ele olha e ele deseja ter o que Paulo tem. O que ele viu nos olhos daqueles irmãos que, mesmo presos, por causa desse Senhor, eles continuavam louvando e agradecendo a Ele na cadeia. Eu quero ter isso que vocês têm. Como é que eu faço? Olha, creia, porque você vai ser salvo e toda a sua casa também. Aquele louvor promoveu manifestação do Senhor. Só que aquele louvor, irmão, olha bem para mim, ele estava sendo produzido quando tudo aos olhos naturais estava dando errado. Quando tudo aos olhos naturais não estão saindo como eu e você desejamos, o que nós fazemos? Murmuramos? Falamos que Deus se esqueceu de nós? Ei, permaneça firme no Senhor, irmão. Permaneça cantando louvores, permaneça dizendo que Ele é bom. Tem semente do Evangelho sendo plantada. Aquilo que homens não poderiam fazer, chegar lá e abrir, é o Senhor que vai promover, irmão. Calma. E ainda assim vai produzir a mesma vida que você carrega na vida daquele que estava morto, daquele que sequer conhecia a mesma verdade, sequer conhecia a mesma palavra. Ei, olha a construção de uma igreja de verdade. Aqui, nesses três só, vamos colocar só esses três tópicos aqui. Ela é construída não por causa de uma estrutura grande. Nós temos uma estrutura grande, vamos para lá. Não, ela é construída em pessoas que tinham firmadas os seus pés, a sua fé e a sua essência na pedra estrutural, na rocha forte, Cristo Jesus. Às vezes nós estamos aqui construindo, em nome de Jesus, que bênção. Está lá, hoje a parte toda de estrutura de ferros e aços, graças a Deus conseguimos terminar. Vamos colocar para cima aí em breve, já essa primeira parte. Agora olha para mim, tem gente que pensa que esse é o começo de uma igreja num local, e eles estão ensinando pra gente: ei, essa é a parte só para servir o que realmente é a igreja num local. Aquilo ali, irmão, de pé ali construído, serve um monte de coisa, para depósito, para loja, um monte de coisa. O que faz a diferença é se tem uma igreja se movendo como esses irmãos se moveram aqui, para que falassem: olha, ali nasceu uma igreja. Como? Com testemunhos que nós vemos, como dessas reuniões simples, que estão convertendo pessoas, que estão sendo canais para que o Espírito Santo possa agir na vida daqueles que ninguém conhecia. Quando nós continuamos firmes, sofrendo perseguições, quando nós continuamos firmes, quando nós estamos sendo caluniados, quando as coisas não estão saindo do jeito que a gente quer, continuamos louvando, continuamos na direção que o Senhor tem nos dado. Quem está comigo aí diz amém. Paulo escreve essa carta aqui com o fim de, primeiro, de agradecer a oferta dos filipenses na vida dele. Eu não sei se você sabe, mas esses irmãos foram motivo de muito alívio na vida de Paulo na questão financeira. Então, aqui, um dos fins dessa carta é que ele quer agradecer e também de comunicar a eles que Epafrodito, o mensageiro que ia lá, ele falou: ele está bem, ele não morreu, porque quando ele foi levar a informação da igreja até a vida de Paulo, ele ficou doente no percurso e ele quase morreu dessa enfermidade. Então ele também está falando com eles na carta que está sendo endereçada de volta: olha, está bem, ele está bem. E eu quero agradecer essas ofertas. Uma outra questão é: eu quero expor para vocês a situação da minha prisão, porque muitos estavam falando, colocando a culpa em Paulo de outras coisas que nem ele era culpado também. Ponto número 3, eu quero advertir e eu também quero encorajar vocês que estão sendo perseguidos,
para vocês permanecerem firmes no que eu preguei a vocês quando eu fui rei. Permaneçam firmes nas doutrinas. No ponto número 4, eu quero lembrar a vocês, olha aqui, tudo que vocês receberam da parte do evangelho verdadeiro, tudo que vocês têm hoje da parte de Deus, quando vocês forem comunicar, façam com humildade. Olha com humildade aquele que ainda não vive a mesma vida que você hoje em Cristo Jesus vive. Então aqui nesse capítulo 4 que a gente vai ler, Paulo está trazendo algumas orientações, e uma delas é que você tenha a paz de Deus. Uma delas, do verso 1 até o verso 8, tenha a paz de Deus. Do verso 8 até o verso 10, ele vai dizer: e a paz de Deus, assim, estará convosco. A gente deseja a paz de Deus, mas primeiro ele está comunicando uma coisa: tenha a paz de Deus, e o Deus da paz, ele vai estar com você. Mas o que é buscar essa paz? O que é, na verdade, a gente deseja que o Deus da paz esteja onde nós estamos, amém ou não amém? Mas o que é buscar essa paz? Tenha essa paz. Vamos ler aqui, verso 1, diz assim: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam desse modo, firmes no Senhor. Até aqui por enquanto, só o verso 1. Então, portanto, o que portanto? Portanto, porque ele já havia falado de algumas alegrias que ele tem com esses irmãos e de algumas práticas e exortações também. Portanto, em tudo que nós conversamos, meus amados irmãos, por meio da fé, minha família em Cristo Jesus, vocês que eu tenho essa consideração de chamar de amados, porque ter essa consideração são pessoas que nós estamos aqui compartilhando da mesma graça e que nós protegemos essas pessoas. Amados irmãos, pessoas que nós defendemos, que nós não falamos mal pelas costas. Amados irmãos, ter esse amor, servindo com honra a esse que está na mesma direção de fé do que a minha. Eu sirvo esse irmão, eu tenho honra, eu tenho alegria em servir a esse irmão, ainda que ele não compartilhe de muitas coisas que eu penso que são as melhores e que são secundárias. Eu ainda assim o sirvo, eu ainda assim tenho um amor de proteção. De quem eu tenho, ele continua saudade. Paulo não via a hora de estar com a igreja. Olhe bem aqui para mim. Eu não falei que Paulo não via a hora de estar na igreja. Ele não via a hora de estar com a igreja. É diferente. Às vezes a gente pode até ter no nosso coração um pouquinho do sentimento de não ver a hora de estar na igreja, no prédio da igreja, no culto de domingo. Mas Paulo ia um pouquinho adiante. Eu não vejo a hora de estar com a igreja, com os irmãos que eu amo. A minha relação com essas pessoas que tem divergências, tem sim, mas no amor, a paz é o árbitro entre nós, no meio das nossas divergências. É o amor de Cristo nos moldando nos nossos orgulhos, nas nossas vaidades e nos tornando melhores também. Com esse, às vezes que eu tenho mais dificuldade, eu tenho saudade, eu tenho vontade de estar com a igreja, não apenas no prédio que nós nos reunimos. Aí continua, tenho muita saudade. Vocês que são a minha alegria, a vida desses irmãos aqui eram a alegria de Paulo. Como assim, pastor? Tinha pessoas que ofertavam aqui dessa igreja antes que ele chegasse no local e que ele iria precisar daquela oferta. Aquela oferta já estava lá. Quem foram? Foram os filipenses. Imagina, pessoas que tinham também uma condição para isso. Mas ele fala assim, olha, ele está dizendo assim, ó, a minha alegria não está no que você pode me dar. A minha alegria não está no que você pode retribuir por aquilo que um dia talvez eu fiz por você. A minha alegria não está em querer ter essa amizade simplesmente porque,
eu posso ter alguma coisa de volta. Não está em nada de bens materiais, não está em nada disso. A minha alegria está na sua vida espiritual progredindo. Vocês avançaram. Se você ler ao longo da carta, ele tem um certo, entre aspas, orgulho disso. Vocês avançaram, vocês estão crescendo. É a carta, irmão, que a maior parte dela, ele fala com alegria no que eles estão praticando. Se você for ler as cartas, ele começa com muita doutrina, exortando. Aqui não, nessa daqui, lá no final, que ele vai fazer algumas dessas exortações. Porque a maior parte do tempo, olha, se não fosse vocês, os filipenses, nessa situação, ele está exaltando. Então eu tenho alegria no que vocês avançaram. Ele continua falando, vocês são minha alegria e são a minha coroa. Eu não sei se vocês sabem, mas a coroa aqui é relacionada aos vencedores dos jogos e das lutas romanas. Até hoje as Olimpíadas ainda elas trazem uma coroa de louro. Então o atleta, ele se doava para ter aquilo, como ainda nos dias de hoje pela medalha de ouro. O atleta se esforçava para chegar nesse final, nesse objetivo, com todo afinco, irmão, com tudo que ele poderia dar. Ele estava o tempo todo se esforçando. E Paulo está falando assim, olha, no meu esforço, esse objetivo foi concluído. Vocês estão vivendo plenamente o Evangelho de Jesus. Eu tenho alegria nisso. Não é porque vocês estão ofertando na minha vida. Eu tenho alegria porque eu estou me gastando. E de bom grado, ele diz lá, eu estou me gastando no amor de Cristo Jesus para que vidas sejam transformadas, para que vocês percebessem o verdadeiro evangelho e não desviassem com os falsos profetas que entraram aí no meio de vocês. Mesmo assim, vocês repreendem, vocês estão evoluindo. Vocês são a minha coroa, igual a coroa é a medalha para aquele atleta. Vocês, isso é a parte do meu triunfo. Qual? Vocês serem transformados de glória em glória. A obra da redenção está sendo uma realidade na vida de vocês. Essa é a minha alegria. Aí, como que você se vê diante de uma palavra dessa? Qual é a sua alegria na nossa comunhão? Qual é a sua alegria na nossa relação? Por que você vem aqui? Por que você se reúne nas células? Por que você serve? Você serve a alguém? Como que a gente se relaciona como igreja? Ele está dando uma aula para mim e para você sobre uma questão que ela não é uma sugestão. Ele está falando, quando ele passa tudo isso, esse é o modo que o Senhor deixou. É o modo de nós nos reunirmos. Não é uma sugestão. A igreja do Senhor se reúne assim. Ele vai dizer aqui, no mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós nos movemos igual. O senhor está falando, pastor, que então a gente tem que ser perfeito? Não. Mas a gente tem que andar na dependência do Espírito Santo para que cada palavra dessa seja cumprida na minha e na sua vida. Eu não estou falando sobre perfeição. Todos somos imperfeitos aqui. Mas nós não podemos ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos no mesmo erro. Isso é ter uma dura cerviz quanto aos valores, princípios e vontade de Deus sobre nós. Que Ele deseja que eu e você sejamos como a sua igreja nessa terra. E um dia nós vamos estar de frente dEle. Um dia vamos estar com Ele. Aliás, Ele fala sobre isso aqui um pouquinho mais na frente. Um dia tem esse encontro. E eu tenho certeza que todos nós desejamos nos encontrar com Ele como sua noiva, amada, ataviada. Só que isso não pode ficar só no âmbito do nosso desejo. Eu vou repetir. Isso não pode ficar só no âmbito do nosso desejo. Isso precisa ser a prática da nossa vida.
precisa, nós é que precisamos disso. Amém ou não amém? E às vezes quando eu falo como é que a gente se vê diante dessa palavra, chegar lá e ver o Lucas é a alegria do que Paulo falou ali, é a alegria para mim de estar com esse irmão, ver esse irmão. E às vezes a gente, mas se soubesse como que é, essa igreja devia ser melhor, pastor, que essa daqui tá difícil. Eu olhar e ver essa alegria aí. Aí a gente tem que se fazer outra pergunta: e eu sou a alegria de alguém? E eu sou esse resultado na vida de outros irmãos? A gente precisa nos nivelar pelo que ele deixa de palavra, acima de alguns erros que talvez a gente pode se achar bom. Aquela igreja X é uma teologia da prosperidade. Olha, aqui não é. Se nivelar pelo erro dos outros é muito fácil. A gente precisa se nivelar pela palavra de Deus. Aí a gente sempre vai estar de joelho pedindo misericórdia. Senhor, me perdoa, porque eu preciso do Senhor. Me conserta, sonda o meu coração, vê se tem alguma coisa de mal aqui dentro. Pai, arranca daqui de dentro. Eu preciso da sua presença, Senhor. A gente vai começar a fazer mais essa oração. Para ter esse tipo de alegria aqui, ele vai estar passando nessa palavra que é fundamental: a harmonia entre os irmãos. Não é uma sugestão, é fundamental ter harmonia com os nossos irmãos. Eu falei isso semana retrasada, mas vou repetir. Nós temos, eu tenho certeza que todos, Deus como Pai. Amém ou não amém? A partir do momento que a gente fala, eu tenho Deus como Pai, amém, você perdeu o privilégio de escolher irmão. Essa palavra me ensina a não escolher irmão. Mas ele é chato. Mas ele fala que todas as coisas secundárias não pode ser primária. Qual? Jesus não veio aqui nessa terra, ele não é o Salvador. Aí isso é heresia, pronto. Fato, não é um irmão. Agora, se é um irmão e tem coisas secundárias, eu gosto do louvor mais antigo. Eu acho que naquele dia tinha que ser o louvor mais antigo. Eu acho que tinha que ser o louvor mais novo. Eu acho que a luz tinha que ser amarela. Eu acho que tinha que ser azul. Eu acho, afundado nos seus argumentos secundários, indo a passos largos para não estar na comunhão daquela mesa daquele grande dia. Por quê? Porque o coração é duro e orgulhoso e perdido nas suas vaidades e nos seus desejos fora de controle. A Bíblia diz que o nosso coração, o desejo é enganoso. Então a gente se nivela por onde? Pela palavra, irmão. Aí a palavra vai nos ajudar a conviver com as nossas deficiências, com as nossas dificuldades e com as nossas divergências. Se ela estiver no centro, se essa paz que estiver no centro, se esse amor que estiver no centro, se Cristo for o centro, essas divergências e vaidades vão cair por terra. Quando que elas estão vivas? Quando Jesus não é o centro na minha vida. Aí tudo isso cresce, tudo faz uma bagunça. Aí a gente falando mal de gente, aí é facção, aí é divisão, aí virou uma bagunça. Mas eu tenho certeza que nós nunca desejamos sermos um instrumento da bagunça de Satanás. E a gente precisa estar com os olhos atentos a isso. Ter esse tipo de alegria é fundamental. Grave isso: a harmonia entre os irmãos. Se eu perguntar quem deseja ter a paz de Deus, a gente vai falar amém. Quem deseja que o Deus da paz abençoe o lugar que você está, nós vamos falar amém. Aí sabe que ele vai me ensinar e te ensinar nessa palavra? Você deseja isso mesmo? A paz de Deus? Você deseja que o Deus da paz abençoe o lugar que você está? Sim, pastor, eu desejo. Então você precisa estar longe da discórdia, da fofoca, da briga e da divisão. É isso que ele vai falar ao longo da palavra. Esteja longe da fofoca, da briga, da divisão. Esteja longe de dissensões.
Esteja longe disso. Isso é o principal veneno contra a harmonia que Deus quer no meio dos seus filhos. É o veneno que Satanás mais usa no meio dos irmãos. Aí olha como que ele continua para falar sobre isso. Porque essa igreja, Epafrodito vai lá e certamente ele fala sobre algo que estava acontecendo, e ele continua a falar sobre exatamente isso que nós estamos falando na vida de duas irmãs. Olha o verso 2 que está escrito aí. Ele fala assim: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor, olha isso, irmão, não é no seu entendimento, não é na sua força, eu peço que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo. Aqui ele não fala quem é, mas é um pastor que está lá, é um presbítero que está lá. Eu peço a você que auxilie essas mulheres, pois juntas elas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha aqui para mim, provavelmente Evódia e Sintique, que aqui é uma das fundadoras ou cofundadoras dessa igreja. São pessoas ativas, são pessoas importantes, senão não teriam sido citadas aqui. Aí ele complementa falando assim: essas mulheres aí, elas são importantes no nosso ministério. Elas estão passando por um período ruim. Essas mulheres caíram em dissensões. Elas caíram numa armadilha de Satanás. Caíram, mas eu queria que vocês não desconsiderassem. Sabe por quê? Porque elas foram ajudadoras nesse ministério. Porque elas ajudaram a construir, a pavimentar o caminho que hoje muitos estão passando. Então, não fica olhando para elas, apontando o erro delas. Ei, auxilie esse irmão, ajude esse irmão, ainda que ele tenha errado com você próprio. Olhe para ele com o mesmo amor que você foi perdoado por Jesus. E perdoe ele, auxilie. A gente precisa ter o nosso coração aberto, irmão. Às vezes a maldade do nosso coração, quando a gente vê o erro de alguém, é apontar o erro. Quando na verdade, se a gente olhar para a gente, quantas vezes a gente errou? Quantas vezes? Tem um coração de auxílio, tem um coração de cuidado, de olhar um erro e dizer: pô, Lucas, deixa eu te falar aqui, irmão, não sei se você percebeu, mas isso aqui está acontecendo. Faz Mateus 18, vai lá, tu e o teu irmão, ganha ele, ganha o coração dele, fala com ele sobre as verdades, sobre os princípios da palavra. Porque num momento assim, e falar para outra pessoa, isso já revela a maldade do nosso coração, irmão, de querer apontar, afundar alguém. Vai até ele, seja instrumento, seja canal na vida dele de bênção, para falar: ei, fique firme no Senhor, irmão. Isso aí aconteceu, mas tem perdão para você. Você pode se reerguer daí, sabe? Você pode sair desse lugar de prostração, desse engano. Vamos embora, estou contigo, vamos orar, vamos marcar um dia na sua casa. Olha, irmão, esse é o coração que ele está falando. E por outro lado, às vezes nós que estamos no meio disso, sofrendo isso, nós somos culpados nisso. Nós precisamos entender uma coisa que ele está falando aqui no verso 3, que é: ei, eu estou colocando um pastor para te auxiliar, para auxiliar vocês, Evódia, Sintique, auxiliar vocês. A gente precisa ter um coração também que não seja orgulhoso, da gente entender a palavra de Deus e dizer: eu preciso de auxílio, eu preciso de socorro, eu estou vendo o caminho, um abismo que eu estou me enfiando. Pastor, me ajuda. Meu líder de célula, me ajuda. Meu amigo, meu irmão em Cristo, me ajuda. Eu me meti aqui, mas eu sei que esse não é o meu lugar. Eu sei que não é essa vida que eu quero ter diante dos olhos santos de Deus. Eu quero sair desse lugar. Da mesma forma que precisamos ter um coração sensível àqueles que estão se perdendo, irmão, que se enfiaram em lugares assim. Também quando nós estamos ali, nós precisamos ter um coração que não seja orgulhoso para pedir ajuda, para olhar para essa pessoa e dizer: olha, eu preciso de você. Agora olha que bem para mim aqui. Eu queria que você entendesse uma coisa. Quando uma carta era escrita, principalmente por Paulo,
Sabe o que acontecia com essa carta quando ela chegava na igreja? Ela era lida no púlpito da igreja. Era comunicada a palavra que Paulo tinha para a igreja. E se fosse mais de uma igreja, ela era lida em todas as igrejas da cidade. Ia passando e eles iam lendo. Talvez nos dias de hoje, se isso acontecesse, alguém ia falar: poxa, Paulo foi um insensato, expôs a vida das irmãs. Olha, falou lá no púlpito, todo mundo ficou sabendo. Imagina hoje aqui, irmão, acontecendo. Aí você pode dizer: não, pastor, mas pô, elas estavam no erro e tal. E se fosse contigo? O que você ia pensar? Eu já respondo, tá? Por muito menos, eu vi muita gente saindo da igreja e nunca mais voltando. Eu já respondo, por muito menos, porque não tem ainda a orientação do que realmente é a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantos problemas essas mulheres aqui, elas poderiam ter evitado se elas não desobedecessem a palavra de Deus? Olhe bem para mim, elas, nós estamos falando, um problema delas. Não, no corpo nunca é um problema delas. Nunca é, irmão. Para o corpo estar saudável, precisa de harmonia. Então, quantos problemas ali elas não evitaram por desobedecerem o que o Senhor deixou na palavra? Abre para mim Tito no capítulo 2. Olha o que ele vai dizer a Tito. Olha só, no capítulo 2, no verso 3. Verso 3 ao verso 5. Abre para mim. Olha isso aqui. Do mesmo modo quanto as mulheres, né? Porque ele está falando das mulheres idosas, especificando, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas de muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e aos filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha o que ele está escrevendo. Vamos traduzir para o nosso português? Vamos traduzir para cá? Ei, por que essas mulheres não estão gastando o tempo delas com a família delas e estão cuidando da vida dos outros, causando discórdia dentro da igreja? Vamos traduzir, é assim. Por que elas não gastam mais o tempo delas com oração pelo seu marido, com oração pelos seus filhos, ensinando realmente, deixando para a próxima geração os princípios dessa verdade? Por que elas não estão gastando tempo com isso? Estão no meio de dissensões e de fofocas, incomodados com a vida dos outros. Volta lá para Filipenses, volta lá para Evódia e Sintique. Encontre então esse homem que vai auxiliar se nós estivermos vivendo tamanha dificuldade. Isso também é levar uma mensagem de permanecer firme no Senhor, e muitas das vezes ela não é compreendida. Ei, irmão, permaneça firme no Senhor sobre as aflições que vêm sobrepor as nossas vidas, sobre o sofrimento que nós vamos passar, sobre perseguições que tantos homens de Deus, eu falei aqui no início, passaram e que nós também vamos passar, desentendimentos que às vezes nós vamos estar ali no meio e vamos participar. Estejam firmes no Senhor quando o dia for bom, para você não se perder diante da bênção, mas esteja firme na rocha, firme em Cristo Jesus, no Senhor também, quando o dia for mal, para que a sua fé não venha desfalecer. Ei, esteja firme no Senhor diante de tanto falso profeta aí na internet, irmão. Ei, esteja firme na palavra, senão você vai para caminho de abismo também, com tanta falsa palavra sendo pregada. Esteja firme do Senhor diante dessas falsas doutrinas. Esteja firme no Senhor quando a decepção chegar no seu coração, com aquela pessoa que talvez você mais esperava o bem dela, mas ali pode ser um pastor, pode ser um líder, pode ser um esposo, pode ser a esposa. Continue firme no Senhor diante das calúnias. Continue firme no Senhor, irmão. Continue firme na destra poderosa que te sustenta sobre todas essas situações.
Continue firme na palavra que Ele te deu. E olhe bem nos meus olhos. Não deixe Satanás, irmão, desfigurar a palavra do Senhor que já está sobre a sua vida, irmão. Em nome de Jesus. O tempo vai passando, essas aflições vão chegando, essas vão acontecendo na minha e na sua vida. Daqui a pouco, a gente já não tem mais dúvida sobre questões que são apenas terrenas. Ei, olhe bem nos meus olhos. A gente começa a duvidar das principais palavras de eternidade. A gente cria até pouco tempo, Deus é poderoso para curar um câncer, e daqui a pouco a gente já não crê mais que Ele pode restaurar o nosso casamento. Deus é poderoso para fazer alguém que tinha uma palavra: essa criança não vai nascer, e ela nasce perfeita. A gente tinha essa fé. Daqui a pouco a gente já não crê mais que Deus pode abrir uma porta de emprego. Ei, continue firme no Senhor. Continue firme na palavra que Ele deu. Satanás tem como estratégia distorcer quem Ele é como pai para você. Foi assim com Jesus, foi assim lá no jardim. É assim. Antes de qualquer coisa que Ele vai te oferecer, olha bem aqui, olha isso daqui. Olha isso daqui. A grande briga de Satanás espiritual. A gente fala de batalha espiritual, amém ou não amém? Nome de Jesus, tal batalha espiritual. A grande batalha espiritual não é porque você vai ficar enfermo, não é pelas coisas que Satanás vai tirar de você, do que ele pode fechar, ele pode fazer você falir. A batalha espiritual, diferente do que nós vemos nas orações aí, não é em relação a isso, não. Se fosse em relação a isso, Satanás, na hora de tentar convencer Jesus, ele não iria falar: olha aqui, eu vou te dar o reino da terra, eu vou te dar toda a glória, eu vou te dar coisas. Então ele está preocupado com coisas? Ele não está preocupado com coisas. Ele está preocupado com uma coisa: abandone a sua cruz. Tira essa cruz aí de você, que Jesus mandou você carregar todo dia, que mandou você ficar pregado lá, a sua carnalidade ficar pregada lá e viver no espírito. Arranca isso da sua vida. Satanás, a guerra o tempo todo é no campo da nossa mente. No campo da nossa mente. Não é com coisas que você tem, é com quem você é em Cristo Jesus. O tempo todo é de falar: você não é filho. Jesus, se tu és filho, faz isso. Primeiro, ele vai tentar que isso seja deformado dentro de você. Você não é filho. Você não veio com um propósito. Você não tem uma palavra sobre você. Primeiro, e se isso cair, todo o restante vai escada abaixo. Todo o restante vai desmoronar. Uma palavra muito usada por Paulo: permaneçam firmes. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 15, coloca aqui. Olha ele falando isso daqui: assim, pois, irmãos, fiquem firmes, permaneçam firmes e aguardem e guardem as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavra ou seja por carta. O que é estar firme? Mantenha as tradições do que você aprendeu da palavra de Deus. Mantenha a prática. Isso é estar firme. Outra, 1 Coríntios 16, verso 13: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam homens fortes. Para de ser esse homem molenga. Seja forte na palavra que Deus te deu, no que Ele te ungiu para ser, na igreja dEle, como igreja dEle, na sua casa, na sua família. Se levante em autoridade, meu irmão, na posição espiritual que você precisa pegar nas suas mãos. Sejam fortes, coragem para renunciar o que precisa ser renunciado. Coragem, porque não é pela sua mão que você vai caminhar, é a minha destra que vai te sustentar quando você for dependente de mim. Quando você for dependente de mim, seja forte. Ei, permaneça firme. As situações vão vir para te mostrar, para você não dar esse passo de fé. Seja firme, porque sou eu que estou falando com você. Seja firme na palavra que eu dou para você. Gálatas 5, no verso 1 vai dizer: portanto, permaneçam firmes. Efésios 6, no versículo 10 e 11, coloca aqui, Marlã, para mim. Quanto ao mais,
sejam fortalecidos. Em algumas traduções, estejam firmes no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Firme na palavra de Deus, nós vamos estar firmes contra as ciladas do diabo. Às vezes você se olha, irmão, caindo ainda em algumas ciladas, estando em algumas das mesmas ciladas de Satanás, porque não tem firmeza na palavra de Deus, porque não tem firmeza nos princípios do Senhor. Esteja, ó a sequência, esteja firme no Senhor, na palavra, na força do seu poder, e você vai estar firme contra as investidas de Satanás na sua vida. Bota primeiro aí, Marlan, 10. A primeira, ele começa com uma palavra: quanto ao mais. Ou seja, isso aqui está dizendo o que para mim e para você? Que tinha coisa para trás, amém ou não amém? O que tinha para trás? Para a gente poder estar firme em Jesus. A gente vê inúmeras vezes pessoas pegando o versículo para poder ser a armadura de Deus. Irmão, tempo de oração nós temos aqui. Todo último domingo do mês. Estamos aqui sem liturgia, rasgando nosso coração. Não é contra isso. Mas quando ele fala quanto ao mais, não é só isso também. Quanto ao mais, sabe o que ele estava falando antes de tudo ali? Ele estava falando assim: seja um servo que trata o seu senhor, na linguagem deles, ou seja um empregado que trata o seu patrão como se estivesse tratando a Jesus. Seja um patrão que trate o seu empregado como se você estivesse servindo a Jesus. Seja um pai que não fica alfinetando os filhos. Seja um filho que honre o pai. Quando ele fala da nossa prática da vida cotidiana que a gente tem, de seguir a verdade, depois disso tudo é que ele vai falar assim: portanto, fiquem firmes na força do seu poder. Use as armaduras de Deus. A fé vai te sustentar, o capacete da salvação e tudo, para o nosso cotidiano nós podermos estarmos firmes diante das investidas de Satanás. Amém ou não amém? Então ele está falando de prática, irmão. Estar firme é uma prática naquilo que o Senhor deseja. A palavra de Deus hoje para mim e para a sua vida é: permaneça firme no Senhor. Dessa forma aqui, a gente fala tanto sobre fé e sobre ter fé. E a raiz da nossa fé, guarde isso aí no seu coração, irmão. Se você quer realmente vencer suas batalhas espirituais, se você deseja vencer suas batalhas espirituais, a raiz da sua fé precisa estar no solo, fincada no solo da palavra. Olha aqui nos meus olhos. Se você não souber a palavra, como que nas situações mais adversas você vai saber reagir a elas? A gente não vai saber por quê? Porque nós não sabemos, nós não temos conhecimento disso, de como ser um marido, de como ser uma esposa, de como nós devemos reagir a situações lá no nosso trabalho ou com os nossos filhos. Isso só vai ter uma prática se nós conhecermos e tiver um conhecimento. Quem está comigo aí, diga amém. A gente precisa estar firme em todas essas situações. E estar firme sobre essas situações é ter uma prática dessa, um exercício de prática dessa verdade. Às vezes, com isso, nós, que é o mais importante, é o que mais nós negligenciamos. E é por isso que a gente às vezes fica caindo nos mesmos erros. É por isso que às vezes a gente perde a alegria da salvação. É por isso que às vezes a gente perde a alegria da comunhão. É por isso que às vezes a gente não vê o ambiente da igreja como Paulo está vendo aqui. É por isso. A gente ouviu milhares de vezes, só que não tem a prática do que a gente ouviu.
Isso é um fato, irmão. A raiz da sua fé tem que estar firmada no solo da palavra. Cristo é a palavra, Ele é o Logos. Precisa estar firmada em Cristo Jesus. Por quê, pastor? Que precisa estar firmada nele? Eu vou dar 4 respostas para você. Coloquei isso lá no meu stories e dei só uma. E tinha irmão lá falando em língua comigo. Falei, tá curioso? Assiste a live. Gente de fora que não podia vir aqui hoje. Tá curioso? Assiste a live, né? A gente vai estar lá falando. Então eu vou dar essas 4 respostas aqui que nós precisamos. Milton saiu lá de Cabo Frio e veio correndo, né, Milton? Por que, pastor, que essa raiz de fé precisa estar firme no solo da palavra? Primeiro, aqui mesmo, na palavra, tá? Capítulo 1, versículo 29 e 30. Porque é certo que nós vamos ter dias de alegrias, amém? E é certo também que nós vamos ter dias de sofrimento, de tribulações, de tristezas. Vão vir sobre as nossas vidas. Se a raiz não for sobre a palavra, nós vamos ter a fé esmorecida quando esses dias vierem. Nós não vamos conseguir suportar quando esse tempo chegar. Aí olha o que está escrito lá no capítulo 1, verso 29 e 30. Está assim: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e agora estão ouvindo que eu continuo a ter. Que eu continuo a ter é o que, irmão? Paulo estava preso quando ele está escrevendo essa carta. Paulo estava preso. Vocês estão vendo em mim, olha o dia de tribulação, chegou na minha vida. Mas sabe o que eu estou falando para vocês? Ei, alegrem-se no Senhor, festejem o Senhor, ei, fiquem firmes no propósito do Senhor. Eu estou preso, estou passando fome, estou enjaulado, estou sendo destratado, mas a mensagem que eu carrego não está presa junto comigo. Não está presa. Quando alguma coisa de ruim acontece, o que você continua falando a respeito da parte de Deus? Quando algo de ruim acontece, o desânimo te pega e te joga lá, deitado na cela. Ou você, com tudo que você carrega, você ainda assim está animando a fé de pessoas que têm contato com você. Ele está passando, olha, vocês estão passando isso também. Mas se tiver raiz de fé firme na palavra, vocês vão ser como eu sou, como eu estou aqui agora. Ponto número 2, os falsos ensinos, eles vão atacar a igreja. Capítulo 3, no verso 18 e 19, como atacam ainda até hoje. Ponto número 3, o orgulho e as facções estão sempre atacando a igreja. Capítulo 2, no verso 3 e verso 5, olha o que ele vai dizer: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, façam por humildade, cada um considerando, olha isso aqui, irmão, presta atenção nisso aqui. Eu sei, os irmãos do louvor vão subir, mas não perde a palavra não. Olha aqui: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Olha isso daqui: cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo à vista somente dos seus próprios interesses, mas também do interesse dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Quando você se relaciona, quando esse irmão está tocando um instrumento como eu toco, quando ele está pregando uma palavra como eu prego, quando ele está servindo ali na porta como eu sirvo, quando ele está aqui no Espaço Aprisco, como alguns dias a minha célula está também, como que eu trato esse irmão? Como alguém superior a mim? Mas ele tem algumas coisas que são diferentes de mim, tá? Mas no amor eu o trato como ele se fosse superior a mim, ainda que eu vá corrigir em alguma coisa, ainda que eu vá discordar de alguma coisa, o meu coração é como se esse irmão fosse superior. Ele está dando para mim, para você, orientações. Se a raiz da nossa fé estiver firme na palavra, nós não vamos ser o motivo das contendas. Porque o modo que eu trato o meu irmão, aos outros, ao próximo. Ponto número 4, tem perigo desse amor por Deus e também pelos irmãos se esfriar. Está lá, capítulo 1, no verso 9, 10, 11, ele vai falar um pouco sobre isso. E você que já viveu um pouquinho mais de igreja,
realmente tem esse perigo, amém ou não amém? O amor por Deus se esfriar e o amor pelos irmãos se esfriarem também. E ele vem dando aqui algumas orientações que são práticas. Olha, 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, que tem um texto muito conhecido, meu e seu, que diz: aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Numa tradução um pouquinho mais profunda, vai dizer assim: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Que pensa que está de pé, porque na verdade, se nós não caímos, é só misericórdia do Senhor, irmão. Não é nada pelo que nós conseguimos fazer, nada, é só graça do Senhor. Então você que pensa, que julga, está firme, ei, preste atenção, cuide-se para que não caia. Vamos lá nesse texto, se você está com a Bíblia aí, 1 Coríntios 10, que a gente vai encerrar. 1 Coríntios, corre lá, no capítulo 10, porque só falar sobre o texto ou passar, mas a gente vai encerrar com você entendendo esse contexto aqui sobre estar firme na dependência de Deus. Olha o que está escrito a partir do verso 1. Isso aqui na verdade são conselhos contra a idolatria. Olha o que está aí a partir do verso 1. Meu irmão, nós vamos encerrar depois desse texto, então só peço sua atenção, esteja atento o que ele está comunicando aqui aos Coríntios sobre esse estar firme. Olha isso. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Olha isso, irmão, olha para mim aqui. Comeram dessa bebida espiritual, beberam dessa comida espiritual, beberam dessa bebida espiritual, mas Deus não se agradou deles. Vamos continuar. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000 pessoas. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, irmãos, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência para quem? Para nós, para que para o fim do tempo que tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Olha aqui para mim. Nós tivemos muitos exemplos de pessoas que receberam da palavra que nós estamos recebendo hoje. Muitos. E que tiveram a mesma oportunidade e possibilidade diante de Deus. E que muitas aproveitaram, mas algumas foram desaprovadas pelo Senhor. Eu não sei, na medida dessa mensagem, dessa palavra, o que aprova e o que desaprova na minha e na sua conduta. Mas eu tenho uma palavra que ele continua dizendo, que ele diz, e que ele continua dizendo no versículo 3 assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus vai promover o escape, o livramento, para que vocês possam suportar. Pode se colocar de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé, irmão, não converse com o que está do seu lado, apenas se coloque de pé. Deus nos dá uma palavra, Deus nos dá uma direção, e ainda que pareça impossível, Deus também nos dá escape.
Ele nos dá direções que parecem impossíveis aos nossos olhos. Ao mesmo tempo, não nos dá nada acima daquilo que nós possamos suportar. Nada. Tudo que Ele tem colocado como esclarecimento diante de mim e de você, Ele também está dando a condição para que nós possamos viver. Quem crê nisso, dá um amém bem alto aí, irmão, em nome de Jesus. Ei, levante assim as suas mãos.